E disse Davi: restou algum da casa de Saul, a quem faça eu misericórdia por causa de Jonatas? E havia um servo da casa de Saul, que se chamava Ziba, ao qual quando chamaram que viesse a Davi, o rei lhe disse: és tu Ziba? E ele respondeu: teu servo. E o rei disse: não restou ninguém da casa de Saul, a quem faça eu misericórdia de Deus. E Ziba respondeu ao rei: ainda restou um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Então o rei lhe disse: e esse onde está? E Ziba respondeu ao rei: eis que está em casa de Maquir filho de Amiel, em Lodebar. E enviou o rei Davi, e tomou-o de casa de Maquir filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas filho de Saul, a Davi, prostrou-se em seu rosto, e fez reverência. E disse Davi: Mefibosete. E ele respondeu: eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: não tenhas temor, porque eu na verdade farei contigo misericórdia por causa de Jonatas teu pai, e te devolverei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás sempre pão à minha mesa. E ele inclinando-se, disse: quem é teu servo, para que olhes a um cão morto como eu? Então o rei chamou a Ziba, servo de Saul, e disse-lhe: tudo o que foi de Saul e de toda a sua casa, eu o dei ao filho de teu senhor. Tu, pois, lhe lavrarás as terras, tu com teus filhos, e teus servos, e colherás os frutos, para que o filho de teu senhor tenha com que se manter. Mas Mefibosete, o filho de teu senhor, comerá sempre pão à minha mesa. E Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. E respondeu Ziba ao rei: conforme tudo que mandou meu senhor o rei a seu servo, assim teu servo fará. Mefibosete, disse o rei, comerá à minha mesa, como um dos filhos do rei. E tinha Mefibosete um filho pequeno, que se chamava Mica. E toda a família da casa de Ziba eram servos de Mefibosete. E morava Mefibosete em Jerusalém, porque comia sempre à mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. Depois disto aconteceu, que morreu o rei dos filhos de Amon, e reinou em lugar Anum, seu filho. E disse Davi: eu farei misericórdia com Anum filho de Naás, como seu pai a fez comigo. E enviou Davi seus servos a consolá-lo por seu pai. Mas chegados os servos de Davi à terra dos filhos de Amon, os príncipes dos filhos de Amon disseram a Anum seu senhor: parece-te que para Davi honrar a teu pai te enviou consoladores? Não enviou Davi seus servos a tipo reconhecer e inspecionar a cidade, para destruí-la? Então Anum tomou os servos de Davi, e rapou-lhes a metade da barba, e cortou-lhes as roupas pela metade até as nádegas, e despachou-os. O qual, quando foi feito saber a Davi, enviou a encontrar-lhes, porque eles estavam em extremo envergonhados. E o rei fez dizer-lhes: ficai-vos em Jericó até que vos volte a nascer a barba, e então regressareis. E vendo os filhos de Amon que se fizeram odiosos a Davi, enviaram os filhos de Amon e alugaram aos sírios da casa de Reobe, e aos sírios de Zobá, 20.000 homens a pé, e do rei de Maaca 1.000 homens, e de Tobi 12.000 homens. O qual, quando ouviu Davi, enviou a Joabe com todo o exército dos valentes. E saindo os filhos de Amon, ordenaram seus esquadrões à entrada da porta, mas os sírios de Zobá, e de Reobe, e de Tobi, e de Maaca, estavam à parte no campo. Vendo, pois, Joabe que havia esquadrões diante e detrás dele, escolheu de todos os escolhidos de Israel, e pôs-se em ordem contra os sírios. Entregou logo o que restou do povo em mão de Abisai seu irmão, e o pôs em ordem para encontrar aos amonitas. E disse: se os sírios me forem superiores, tu me ajudarás, e se os filhos de Amon puderem mais que tu, eu te darei ajuda. Esforça-te, e esforcemo-nos por nosso povo, e pelas cidades de nosso Deus, e faça o Senhor o que bem lhe parecer. E aproximou-se Joabe, e o povo que com ele estava, para lutar com os sírios, mas eles fugiram diante dele. Então os filhos de Amon, vendo que os sírios haviam fugido, fugiram também eles diante de Abisai, e entraram-se na cidade. E voltou Joabe dos filhos de Amon, e veio a Jerusalém. Mas vendo os sírios que haviam caído diante de Israel, voltaram a se juntar, e enviou Hadadezer, e tirou os sírios que estavam da outra parte do rio, os quais vieram a Elã, levando por chefe a Sobaque general do exército de Hadadezer. E quando foi dado aviso a Davi, juntou a todo Israel, e passando o Jordão veio a Elã, e os sírios se puseram em ordem contra Davi, e lutaram com ele. Mas os sírios fugiram diante de Israel, e feriu Davi dos sírios a gente de 700 carros, e 40.000 cavaleiros. Feriu também a Sobaque general do exército, e morreu ali. Vendo, pois todos os reis que assistiam a Hadadezer, como haviam eles sido derrotados diante de Israel, fizeram paz com Israel, e serviram-no. E dali adiante temeram os sírios de socorrer aos filhos de Amon. E aconteceu à volta de um ano, no tempo que saem os reis à guerra, que Davi enviou a Joabe, e a seus servos com ele, e a todo Israel, e destruíram os amonitas, e puseram cerco a Rabá. Mas Davi se ficou em Jerusalém. E aconteceu que levantando-se Davi de sua cama à hora da tarde, passeava-se pelo terraço da casa real, quando viu desde o terraço uma mulher que se estava lavando, a qual era muito bela. E enviou Davi a perguntar por aquela mulher, e disseram-lhe: aquela é Batseba filha de Eliã, mulher de Urias Heteu. E Davi enviou mensageiros, e tomou-a, e assim que entrou a ele dormiu com ela. Purificou-se logo ela de sua imundícia, e se voltou à sua casa, e concebeu a mulher, e enviou-a fazer saber a Davi, dizendo: eu estou grávida. Então Davi enviou a dizer a Joabe: envia-me a Urias Heteu. E enviou Joabe a Davi. E quando Urias veio a ele, perguntou-lhe Davi pela saúde de Joabe, e pela saúde do povo, e também da guerra. Depois disse Davi a Urias: desce à tua casa, e lava teus pés. E saindo Urias de casa do rei, veio atrás dele um presente real. Mas Urias dormiu à porta da casa do rei com todos os servos de seu senhor, e não desceu à sua casa. E fizeram saber isto a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. E disse Davi a Urias: não vieste de caminho? Por quê, pois, não desceste à tua casa? E Urias respondeu a Davi: a arca, Israel e
Judá estão debaixo de tendas, e meu senhor Joabe, e os servos de meu senhor sobre a face do campo. E havia eu de entrar em minha casa para comer e beber, e a dormir com minha mulher? Por vida tua, e pela vida de tua alma, que eu não farei tal coisa. E Davi disse a Urias: fica-te aqui ainda hoje, e amanhã te despedirei. E ficou Urias em Jerusalém aquele dia e o seguinte, e Davi o convidou, e fez-lhe comer e beber diante de si, até embriagá-lo. E ele saiu à tarde para dormir em sua cama com os servos de seu senhor, mas não desceu à sua casa. Vindo a manhã, escreveu Davi a Joabe uma carta, a qual enviou por mão de Urias. E escreveu na carta, dizendo: ponde a Urias diante da força da batalha, e desamparai-o, para que seja ferido e morra. Assim foi que quando Joabe cercou a cidade, pôs a Urias no lugar de onde sabia que estavam os homens mais valentes, e saindo logo os da cidade, lutaram com Joabe, e caíram alguns do povo dos servos de Davi, e morreu também Urias heteu. Então enviou Joabe, e fez saber a Davi todos os negócios da guerra, e mandou ao mensageiro, dizendo: quando acabares de contar ao rei todos os negócios da guerra, se o rei começar a irar-se, e te disser: por que vos aproximastes à cidade lutando? Não sabias que eles costumam atirar do muro? Quem feriu Abimeleque filho de Jerubuzete? Não lançou uma mulher do muro um pedaço de uma roda de moinho, e morreu em Tebes? Por que vos aproximastes ao muro? Então tu lhe dirás: também teu servo Urias heteu é morto. E foi o mensageiro, e chegando, contou a Davi todas as coisas a que Joabe lhe havia enviado. E disse o mensageiro a Davi: prevaleceram contra nós os homens, que saíram a nós ao campo, bem que nós lhes fizemos retroceder até a entrada da porta. Porém os flecheiros atiraram contra teus servos desde o muro, e morreram alguns dos servos do rei, e morreu também teu servo Urias heteu. E Davi disse ao mensageiro: dirás assim a Joabe: não tenhas pesar disto, que de igual e semelhante maneira costuma consumir a espada, esforça a batalha contra a cidade, até que a rendas. E tu conforta-o. E ouvindo a mulher de Urias que seu marido Urias era morto, fez luto por seu marido. E passado o luto, enviou Davi e recolheu-a à sua casa. E foi ela sua mulher, e deu-lhe à luz um filho. Mas isto que Davi havia feito, foi desagradável aos olhos do Senhor. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o tira, e todo o que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim, e eu em vós. Como o ramo de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim vós também não, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem está em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, é lançado fora, como o ramo, e seca-se, e os colhem, e os lançam no fogo, e ardem. Se vós estiverdes em mim, e minhas palavras estiverem em vós, tudo o que quiserdes pedireis, e será feito para vós. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei, estai neste meu amor. Se guardardes meus mandamentos, estareis em meu amor, como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e estou em seu amor. Estas coisas eu tenho vos dito para que minha alegria esteja em vós, e vossa alegria seja completa. Este é meu mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor que este, que alguém ponha a sua vida por seus amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo mais servos, porque o servo não sabe o que faz seu senhor, mas eu tenho vos chamado de amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai eu tenho vos feito conhecer. Não foram vocês que me escolheram, porém eu vos escolhi, e tenho vos posto para que vades, e deis fruto, e vosso fruto permaneça, para que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos dê. Isto vos mando, para que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos odeia, sabei que odiou a mim antes que a vós. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria ao seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que vos tenho dito: não é o servo maior que seu senhor. Se me perseguiram, também vos perseguirão. Se guardaram minha palavra, também guardarão a vossa. Mas tudo isto vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Se eu não tivesse vindo, nem lhes houvesse falado, não teriam pecado, mas agora já não tem pretexto pelo seu pecado. Quem me odeia, também odeia a meu Pai. Se eu entre eles não tivesse feito obras, que nenhum outro fizera, não teriam pecado, mas agora as viram, e contudo odiaram a mim, e a meu Pai. Mas isto é para que se cumpra a palavra que está escrita em sua lei: sem causa me odiaram. Mas quando vier o Consolador, que eu do Pai vos enviarei, aquele Espírito de verdade, que sai do Pai, ele testemunhará de mim, e também vós testemunhareis, pois estivestes comigo desde o princípio. Lembra-te da palavra dada a teu servo, a qual mantenho a esperança. Isto é meu consolo na minha aflição, porque tua promessa me vivifica. Os arrogantes têm zombado de mim demasiadamente, porém não me desviei de tua lei. Eu me lembrei de teus juízos muito antigos, Senhor, e assim me consolei. Eu me enchi de ira por causa dos perversos, que abandonam tua lei. Teus estatutos foram meus cânticos no lugar de minhas peregrinações. De noite tenho me lembrado de teu nome, Senhor, e tenho guardado tua lei. Isto eu tenho feito, porque guardo teus mandamentos. O Senhor é minha porção, eu disse que guardaria tuas palavras. Busquei
Busquei a tua face com todo o meu coração. Tem piedade de mim segundo tua palavra. Eu dei atenção a meus caminhos, e dirigi meus pés a teus testemunhos. Eu me apressei, e não demorei a guardar os teus mandamentos. Bandos de perversos me roubaram, porém não me esqueci de tua lei. No meio da noite eu me levanto para te louvar, por causa dos juízos de tua justiça. Sou companheiro de todos os que te temem, e dos que guardam os teus mandamentos. A terra está cheia de tua bondade. Senhor, ensina-me os teus estatutos. Do homem são os planejamentos do coração, mas a resposta da boca vem do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus próprios olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. Confia tuas obras ao Senhor, e teus pensamentos serão firmados.